Vós, Redentor, amastes o homem de tal modo que, quem considerar este amor não pode deixar de vos amar. O vosso amor faz violência aos corações. São João de Ávila. O Coliseu é um dos cartões postais mais famosos da cidade de Roma. Construído por volta do ano 70 d.C., a mando do imperador romano Vespasiano, o local é frequentemente associado aos mártires cristãos. Em 1741, o Papa Bento declarou-o sagrado e consagrou-o à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E desde 1964, graças a um costume iniciado por Paulo VI, o Coliseu é o lugar onde os papas se reúnem com os fiéis de Roma para meditar as 14 estações da Via Crucis. Além das evidências históricas que confirmam os relatos de martírios dentro do Coliseu, o simbolismo continua inequívoco. O cristianismo nasceu debaixo da bota do Império Romano e foi regado a sangue durante um longo período. Portanto, não se pode considerar inadequada a relação entre o maior ícone dos romanos e os mártires do cristianismo. Deveras, o Coliseu é o palco adequado para reviver os momentos finais da paixão do Senhor, sobretudo as suas 3 quedas, que nada mais são do que as quedas do seu corpo místico, a Igreja. A tradição ensina que, assim como Cristo viveu a sua Páscoa, também a Igreja deverá entrar na glória do reino por meio de uma paixão, morte e ressurreição. Diz o Catecismo: o reino não se consumará, pois, por um triunfo histórico da Igreja segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o último desencadear do mal. Como será isso? Mais uma vez o Catecismo responde: a perseguição, que acompanha a sua peregrinação na terra, porá a descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. O Catecismo fala abertamente em apostasia. Ao longo da história da Igreja, grandes foram as perseguições seculares, ora de governos iníquos, ora de ideologias anticristãs. Mas o real inimigo da fé está, e sempre esteve, dentro da própria Igreja. A maior perseguição da Igreja não vem de inimigos externos, mas nasce do pecado na Igreja. As heresias, os cismas, a rebeldia contra o magistério e contra o Papa foram, na sua maior parte, iniciadas por padres e bispos. Ário, Nestório, Pelágio, Lutero. Todos sacerdotes e heresiarcas. Todos semeadores de joio no meio do trigal. É dentro deste contexto que se compreendem aquelas severas advertências do então cardeal Joseph Ratzinger durante a Via Sacra de 2005. No Coliseu, diante dos holofotes do mundo todo, falou-se de uma barca que está para afundar, uma barca que mete água por todos os lados. Falou-se da Igreja e do horror que nos causava a sujeira do seu vestido e do seu rosto. Somos nós mesmos que os sujamos. Somos nós mesmos que vos traímos sempre, depois de todas as nossas grandes palavras, os nossos grandes gestos. Lamentava-se. Em sua meditação, escrita a pedido do então Pontífice São João Paulo II, Ratzinger apontou 3 pontos graves na crise da Igreja. O primeiro diz respeito à Eucaristia. Quantas vezes se abusa do Santíssimo Sacramento, da sua presença, frequentemente como está vazio e ruim o coração onde ele entra. Desde a reforma litúrgica de 1969, é perceptível uma abusiva e errônea aplicação dos decretos conciliares que, sob os augúrios de uma criatividade sem freios, tende a minimizar o quanto pode os gestos de reverência e adoração. O jargão mais ouvido é este: a Eucaristia deve ser comida, não adorada. A hóstia santa revela todo o despojamento de Jesus, entregando-se ao homem não mais como homem, mas como alimento salvífico. Trata-se do próprio Jesus na aparência do pão e do vinho. Dominus estimated, como destarte não adorá-la? Como não se ajoelhar, não honrá-la com incensos e perfumes? Ora, responde Santo Agostinho, não só não pecamos adorando-a, mas pecaríamos se não a adorássemos. É justamente porque não nos preparamos devidamente, adorando-a em espírito e verdade, que a recebemos como se tratasse de mero pedaço de pão. Segundo ponto. Quantas vezes se contorce e abusa da sua palavra? Quão pouca fé existe em tantas teorias, quantas palavras vazias, quanta sujeira há na Igreja.
e precisamente entre aqueles que no sacerdócio deveriam pertencer completamente a ele. Virou moda entre os teólogos modernos repensar a teologia, repensar a ressurreição, Repensar o pecado, repensar a encarnação. E nem é preciso dizer que esse repensar significa esvaziar todo o conteúdo espiritual de Cristo, tornando-o um personagem do passado, que nada mais tem a dizer-nos, senão exemplos morais e ideológicos. Um Cristo assim não só não faz sentido, como se torna desprezível. Por fim, quanta soberba, quanta autossuficiência. Respeitamos tão pouco o sacramento da reconciliação, onde ele está à nossa espera para nos levantar das nossas quedas. em quantos lugares os confessionários foram substituídos por salinhas e escritórios para atendimento psicológico. O sacramento com que Cristo nos perdoa e nos insere de novo em sua amizade é reduzido a conselhos mundanos, não raras vezes pautados em filosofias liberais e pecaminosas. Tudo isto está presente na sua paixão. Ponderou na época o futuro Bento XVI. A traição dos discípulos, a recepção indigna do seu corpo e do seu sangue é certamente o maior sofrimento do Redentor, o que lhe trespassa o coração. Não obstante, esses pecados dentro da Igreja, longe de tolher a esperança cristã, desvendam a face do Cristo que sofre continuamente por nós. Ele, como no caminho do Calvário, não fica eternamente no chão. Levanta-se mais uma vez para nos levantar definitivamente. É sempre dele a última palavra. Vós erguer-vos-eis, vós levantastes-vos, ressuscitastes e podeis levantar-nos também a nós. Salvai e santificai a vossa Igreja, salvai e santificai a todos nós. Rezava Ratzinger na 9ª estação. Vale recordar que o símbolo maior do Império Romano é hoje a tradicional Casa dos Cristãos, na celebração da Paixão de Cristo. Deus venceu o imperador. Historicamente, a Igreja enfrentou desafios não apenas de perseguições externas, mas também de heresias e conflitos internos, muitas vezes provocados por aqueles dentro do seu próprio clero. Estas crises internas servem como lembretes dolorosos de que a purificação e a renovação são processos contínuos na jornada da Igreja. As reflexões feitas pelo cardeal Ratzinger, que mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI, durante a Via Sacra no Coliseu, ressoam com uma urgência particular. Ele falou de uma igreja enfrentando tempestades internas, marcada por abusos na celebração da Eucaristia, deturpações da palavra de Deus e um menosprezo pelo sacramento da reconciliação. Estas falhas, longe de serem meros erros litúrgicos ou teológicos, refletem uma crise mais profunda de fé e de compromisso com o Evangelho. No entanto, mesmo diante destas dificuldades, a Sexta-feira Santa é um momento de esperança renovada. Lembramos que, assim como Cristo se levanta após cada queda, a Igreja também é chamada a se levantar e a se purificar continuamente. Este dia sagrado nos convoca a uma reflexão sobre nossas próprias falhas e sobre como podemos contribuir para a santificação da Igreja. Em suma, a Sexta-feira Santa no Coliseu não é apenas uma rememoração do passado, mas um convite vivo à transformação e à redenção. Que este dia nos inspire a olhar para dentro, reconhecendo as áreas onde precisamos de purificação, e nos motive a trabalhar pela Santa Igreja Católica, para que ela possa resplandecer como um farol de esperança e de verdade em um mundo necessitado. Que esta Sexta-feira Santa leve-nos a meditar todos esses pontos elencados pelo Papa Emérito, a nossa recepção da Sagrada Eucaristia, os pecados do clero e os abusos contra a confissão, para que recebamos de Cristo a necessária purificação do nosso coração. Que bom que você ficou conosco até aqui. Esperamos que você tenha gostado. Quer assistir mais conteúdos que irão fortalecer e aumentar sua fé? Então inscreva-se no nosso canal. Será um prazer ter você sempre aqui conosco. Deixe seu like e nos ajude a aumentar nossa linda família online. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Santíssima Virgem Maria e a proteção do glorioso São José estejam sempre conosco. Te vejo no próximo vídeo. Pai Celestial,
No silêncio solene deste espaço sagrado, diante dos ecos da história e do testemunho dos mártires que derramaram seu sangue pela fé em teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, elevamos nossas preces. Na grandiosidade deste antigo Coliseu, recordamos as batalhas espirituais travadas e vencidas pela força da cruz e da ressurreição. Conceda-nos, Senhor, a sabedoria para compreender a magnitude do teu amor e o sacrifício redentor na cruz, para que, inspirados pelos mártires e santos que nos precederam, possamos viver com coragem e fidelidade o chamado do Evangelho. Abençoa-nos com um coração contrito e um espírito humilde, para que, na contemplação das estações da Via Crucis, possamos nos unir mais profundamente ao teu sofrimento e à tua gloriosa ressurreição. Que a lembrança da tua paixão nos inspire a carregar nossas próprias cruzes com amor e esperança, transformando nossas provações em fontes de graça e misericórdia. Neste tempo de reflexão e oração, ajuda-nos a cultivar uma fé genuína e uma devoção sincera à Sagrada Eucaristia, reconhecendo-a como o memorial do teu sacrifício e a fonte da nossa salvação. Que nossa participação na Santa Missa seja um verdadeiro ato de adoração e gratidão, e que possamos receber teu corpo e sangue com a reverência e o amor que mereces. Fortalece-nos, Senhor, para resistirmos às tentações do mundo e para vivermos segundo a tua palavra, em espírito e verdade. Que possamos ser luz para os que estão nas trevas, sal para a terra e instrumentos da tua paz e justiça. Renova em nós o compromisso de servir aos necessitados, de amar o próximo como a nós mesmos e de anunciar o Evangelho com alegria. Por fim, conceda-nos a graça da reconciliação contigo e com nossos irmãos e irmãs. Que o sacramento da confissão seja para nós um encontro renovador com a tua misericórdia infinita, onde somos restaurados e fortalecidos para a jornada da fé. Que a celebração da tua paixão, morte e ressurreição nos encha de esperança e nos prepare para acolher a alegria da Páscoa. Unindo nossas vozes às dos anjos e santos no céu, louvamos e agradecemos por teu amor incondicional e pela promessa da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.